Tem um assunto que eu tô para comentar aqui já faz algum tempo, mas eu não consegui por falta de oportunidade, porque tantas novas revelações sobre o Flávio Bolsonaro que ficou para depois. E é a CPI das fake news e o inquérito do STF das fake news, porque a coisa tá andando. A coisa tá andando, então são frentes diferentes contra o Bolsonaro. O Bolsonaro tá ficando cada vez mais cercado. Eu vou falar mais sobre isso, mas antes, se você é contra o Bolsonaro, se inscreve no canal, é de graça, custa 1 segundo do seu tempo e você ajuda. Se inscrever no canal é um ato de resistência, sim, e compartilhar os vídeos também é, assistir os vídeos até o final também é um ato de resistência, porque você ajuda, o YouTube mostra para mais gente e a gente faz oposição ao Bolsonaro aqui. Eu faço aqui todos os dias, quase todos os dias, e você se inscrevendo no canal ajuda muito, é de graça, tem o botão de inscrever embaixo do vídeo, 1 segundo, clica. Agora vamos falar sobre a CPI das fake news e o inquérito das fake news. Nessa semana, a polícia bateu na porta do assessor de um deputado estadual do PSL. Um deputado estadual que a Joyce Hasselmann disse na CPI das fake news que é um dos coordenadores das milícias digitais bolsonaristas. O que são essas milícias? São pessoas que são pagas, muitos com dinheiro público, para difamar os inimigos do Bolsonaro e para fazer campanha para ele 24 horas por dia nas redes sociais. Muito com fake news ou muito simplesmente apenas difamando e ridicularizando as pessoas. E a Joyce mostrou como começaram a chamá-la de porca, de Peppa Pig, e como é que eles faziam com ela, com Rodrigo Maia, com Alexandre Frota e com outras pessoas. E mostrou como é a organização deles. E aí falou que tem um deputado estadual chamado Douglas Costa, se eu não me engano, e o chefe de gabinete dele ganha 24 mil reais por mês e, segundo ela, ele é quem coordena essas milícias. Eles têm, inclusive, datas para... Hoje vamos difamar uma pessoa, amanhã vamos atacar outro, depois de amanhã outro. Eles têm calendários com fotos, é extremamente organizado. A Joyce Hasselmann mostrou isso na CPI das fake news e ela deixou também público, tá lá no site da CPI, põe no Google, CPMI das fake news, Senado, vai no site do Senado, tá lá para quem quiser baixar o PowerPoint que ela apresentou na CPI das fake news. Inclusive a esquerda, muita gente da comunicação da esquerda, eles deveriam baixar porque ali tá explicadinho, tintim por tintim, como a extrema-direita, uma das técnicas da extrema-direita de se comunicar. A esquerda devia pegar, claro, tirar a parte das fake news e aprender um pouquinho a se organizar. Ali tem uma pitada ali de conhecimento, tá tudo explicadinho, tintim por tintim, qualquer pessoa entende. Eu tenho certeza que os assessores de comunicação da esquerda vão entender, é só colocar em prática, porque mostra como a extrema-direita consegue chegar em tantas pessoas. Ali tá uma pitadinha ali das táticas dele. E a polícia foi, voltando ao assunto, a polícia foi na casa do chefe de gabinete do deputado Douglas Costa e apreendeu celulares, computadores, apreendeu tudo. E isso tudo para a CPI das fake news. Então, o depoimento da Joyce já começou a dar resultados práticos, já começaram a aprender coisas e estão fazendo a investigação. Pediram dados para o Twitter de contas de robôs, que podem ser de robôs, de contas que difamam os outros na internet, que espalham fake news. Pediram os dados para o Facebook e eles estão mandando. A investigação da CPI é mais ou menos em segredo. A gente fica sabendo de algumas coisas, mas corre em segredo. Só que o STF tem um inquérito, que é o inquérito das fake news. Foi aberto em março. E tem muita controvérsia sobre esse inquérito. A direita está esperneando muito, porque eles estão com medo. Por que medo? O STF criou um inquérito, geralmente funciona assim. A polícia ou o Ministério Público vem algum crime e pedem abertura de inquérito para a Justiça, e a Justiça abre ou não. É assim que funciona uma investigação. O STF fez diferente. Isso está no regimento interno, mas nunca tinha sido usado em toda a história. O STF, o Dias Toffoli, presidente do STF, falou, vamos abrir um inquérito. Eles, sem o Ministério Público pedir e sem a polícia pedir. Eles falaram, tem um crime aqui e estão difamando o STF nas redes sociais, vamos investigar. E aí o Dias Toffoli, em vez de sortear um relator, não, ele escolheu a dedo o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública de São Paulo por muitos anos, ele sabe técnicas de investigação, ele sabe coordenar investigações e ele foi também ministro da Justiça por um tempo. Então ele é uma pessoa especialista em investigações.
Então ele está comandando esse inquérito e aí, quando eles precisam de alguma coisa, STF, a Polícia Federal está à disposição deles, eles mandam e a Polícia Federal faz investigações pontuais. Tudo comandado pelo Alexandre de Moraes. E aí, tem juristas que dizem que esse inquérito é ilegal porque não foi a polícia nem o Ministério Público que pediram, foi o STF de ofício, dizendo não, nós vamos investigar porque nós queremos e fim de papo. E o STF diz que é legal, como são eles quem julgam, continua o inquérito. E eles começaram a compartilhar informações com a CPI das fake news. Veja, a CPI das fake news pediu informações desse inquérito, que está rolando desde março, está sendo investigado desde março, em sigilo absoluto. E o STF falou não. Mas o STF está pegando informações da CPI, porque a CPI também está investigando em paralelo. Então a CPI está compartilhando, na verdade, com o STF as informações. Quando a polícia foi na casa do chefe de gabinete do deputado Douglas Costa, isso não foi apenas para a CPI, também foi para o STF, que vai ter acesso a todas essas informações, vai ter acesso a tudo o que a CPI está investigando. E a investigação da CPI está avançando rápido, porque eles pedem os dados para as redes sociais mandam para eles cruzam esses dados, eles estão pegando agora os dados de todos os chips que o Bolsonaro usou, a campanha do Bolsonaro usou para criar contas, para mandar disparos em massa para o WhatsApp. Então, tá indo. É uma frente diferente contra o Bolsonaro. Tem investigação da Marielle, tem investigação da rachadinha, da rachadona do Flávio Bolsonaro, tem investigação de funcionários fantasmas do Flávio Bolsonaro, uma investigação completamente diferente, 3 coisas em paralelo, e agora tem a CPI das fake news e o inquérito das fake news. São 5 investigações diferentes em paralelo com alto poder de destruição contra o Bolsonaro. O Bolsonaro, 2020, promete, e eu vejo que tem gente que está desanimada agora em 2019, gente, não se desanime. As coisas vão dar certo, demora, calma, tudo demora. Quem imaginaria, um ano atrás, vamos voltar para 23 de dezembro de 2018, quem imaginaria que em um ano o Bolsonaro estaria com uma popularidade tão em baixa, que tanta gente já se arrependeu e que ele estaria cercado por todos os lados de tal forma? Porque o que a gente imaginava é o que? O Bolsonaro vai aparelhar tudo, e realmente ele está tentando, mas não vai se investigar nada, não vai acontecer nada contra ele, ele vai ficar cada vez mais forte porque ele vai ter a máquina pública a seu dispor. E realmente ele tem, realmente ele está tentando, mas não está dando certo para ele. Tem 5 investigações paralelas, diferentes uma da outra, independentes uma da outra. Veja bem, essas duas sobre fake news, a da CPMI das fake news e a do STF, não dependem uma da outra. Se a CPI der impeachment, o STF não vai dar. Se o STF der impeachment, a CPI também não vai dar. O Bolsonaro tá ferrado. E nem começou a investigar os crimes dele como quando deputado, porque a rachadona, falam rachadinha, isso me irrita. Quando era a corrupção do PT era mensalão, quando é do Bolsonaro é rachadinha. A mídia até agora está chamando o Flávio Bolsonaro de Flávio. Flávio não tem mais sobrenome, ele é o Flávio simplesmente. Vai lá no UOL, na Folha, no Globo, vai em qualquer site da mídia corporativista, da mídia tradicional, tá lá, Flávio, não sei o que, que Flávio? Que Flávio? Flávio Bolsonaro. Estão tentando descolar até o filho do pai. Mas até a corrupção dele é como se fosse pequeno, como se fosse pouco dinheiro. E é muito dinheiro. É muito dinheiro público roubado. Tem que ser dito, dinheiro público roubado. Ele roubou dinheiro público. Ele lavou dinheiro, ele cometeu vários crimes em sequência. O Ministério Público diz que ele é chefe de organização criminosa. Então, todos esses crimes estão sendo investigados em paralelo. Se um não dá certo, por outra via vai dar. E esses 2 inquéritos das fake news, eles anulam a eleição. Eles podem caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. E aí tem uma coisa, a CPMI das fake news pode municiar a justiça para o TSE finalmente julgar a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Mas, é o que eu falei isso quando a CPI foi instalada. Se isso acontecer depois do fim de 2020, a gente tem eleições parlamentares, eleições indiretas, são os deputados que vão decidir um novo presidente por eleição indireta. Se acontecer antes, novas eleições são convocadas. Só que, como isso está rolando no Congresso, o Rodrigo Maia, ele consegue mais ou menos calcular a velocidade que isso vai acontecer.
Só que a investigação do STF ele não consegue, porque está no STF. O STF independe do que acontece no Congresso, ele não tem a influência lá que ele tem na CPI, por exemplo. Então, calma, as coisas vão dar certo, mas a gente tem que ter calma, porque tá andando, essas investigações todas, a gente vê, tem fatos novos, estão andando, mas muita calma, tenho certeza que o Natal do Bolsonaro vai ser péssimo. Ele tá com um nível de estresse aqui, a gente vê que nesse ano ele envelheceu 10 anos em um. Pega uma foto do Bolsonaro de novembro do ano passado, mesmo depois da facada meio acabado, e pega uma foto dele agora, você vê que ele tá acabado, ele tá acabadaço, porque é estresse atrás de estresse. Teve uns meses atrás ele confessou que ele acorda à noite chorando. Ele confessou, tem a voz dele falando, eu choro à noite, porque é estresse. Ele sabe que ele tá ferrado. Ele cometia aqueles crimes de deputado, ninguém ia atrás. Ninguém via. Imagina quantos deputados criminosos não tem por aí. O Bolsonaro e o filho dele e os filhos dele são alguns parlamentares. Imagina de mais de 500 deputados, 81 senadores, tantos que ninguém conhece, quantos não estão cometendo crimes desse tipo. Só imagine. Mas ninguém ia atrás. Ele virou presidente, agora ele tem teto de vidro, ele está no olho do furacão. E vamos ver, vamos esperar que 2020 promete. Eu estou bem otimista para 2020. Eu acho que 2019 foi melhor do que esperávamos. Por quê? Foi péssimo, foi péssimo. O Bolsonaro está acabando com o Brasil em todos os aspectos possíveis. Mas foi melhor, porque eu esperava uma destruição muito maior. Eu esperava que ia estar acabado, mas não. A destruição não foi tão grande e a destruição da imagem do Bolsonaro foi muito, mas muito maior do que eu esperava. Então, as coisas vão dar certo. E você quer ajudar a dar certo, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixa o seu comentário. Se você leia os comentários, tem discussões muito legais nos comentários às vezes. Viu um comentário, responde. Se alguém respondeu o seu comentário, responde de volta. Vamos discutir da discussão nessa luz. E sempre pensando no bem do país, no bem do Brasil. E a principal meta para o bem do Brasil, a curto ou a médio prazo, é tirar o Bolsonaro de lá. Depois a gente vê o que faz, mas primeiro a gente tem que tirar o bandido de lá. É isso, gente. Gostou do vídeo? De novo, curte, compartilha e é de graça. Se inscreve no canal. Falou.